O Flamengo venceu o Boa Vista sem dificuldades. Vamos entender taticamente como foi essa vitória rubro-negra. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje vamos analisar taticamente essa vitória do Flamengo sobre o Boa Vista no estádio do Maracanã. O Flamengo venceu por 2-0 sem nenhuma dificuldade, praticamente em aspas em ritmo de treino, e garantiu na próxima fase a primeira colocação no geral e tem as suas vantagens na Taça Rio e no Campeonato Carioca. Então vamos entender um pouquinho de que forma o Flamengo construiu essa vitória sobre o Boa Vista. Não esqueça de deixar o seu like, a sua curtida, a sua inscrição. É uma resposta, é um engajamento muito bacana para mim, por eu saber que você está gostando aqui do canal, gostando desse tipo de material, de conteúdo, análises táticas. A sua inscrição e o seu like é uma forma da gente interagir, de me ajudar bastante e eu saber que você está gostando desse tipo de conteúdo. Então vamos lá, vamos acompanhar um pouquinho como foi essa história dessa vitória do Flamengo sobre o Boa Vista por 2-0. Em virtude de um desconforto muscular, o Gabigol acabou sendo poupado da partida e com isso o Jorge Jesus optou pelo Pedro. Com isso, taticamente, o Flamengo jogou praticamente num 4-4-2 com o Bruno Henrique e o Pedro mais à frente. Como vocês podem ver numa das primeiras jogadas na partida, o Flamengo pautando bastante o seu jogo pelo lado direito e pelo lado esquerdo, abrindo, afinal o Boa Vista jogou com uma linha de 4 jogadores na defesa, 5 no meio campo e um pouco mais à frente. Então havia muitos jogadores do Boa Vista. Para o Flamengo tentar de uma certa forma abrir espaços na defesa, abriu bastante, teve bastante amplitude pelo Felipe Luiz e pelo Rafinha. Como vocês podem ver, a jogada era pelo Rafinha e tanto o Bruno Henrique quanto o Pedro estavam à frente como jogadores de referência, buscando cabeceios. Eles são jogadores bem, uma boas jogadas aéreas e tentavam de uma certa forma imprimir bastante força também nos defensores do Boa Vista. E chegando sempre para dentro da área, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Eu fiz alguns recortes, sobretudo do primeiro tempo, onde isso se repetiu bastante e o Flamengo conseguiu construir o placar com bastante jogadores numericamente dentro da área do adversário. Neste recorte da partida, a jogada está pelo lado esquerdo com o Felipe Luiz e observe que o Flamengo faz uma linha com 4 jogadores na criação, Felipe Luiz, Arrascaeta, Gerson e o Everton Ribeiro, também aqui próximo da meia-lua, e mais à frente, como havia dito anteriormente, o Bruno Henrique e o Pedro tentando de uma certa forma segurar essa última linha do Boa Vista. Então a criação vinha na intermediária, numa zona muito perigosa. Por aqui, como eu já trouxe no outro vídeo, até vou colocar para vocês, o Flamengo já construiu 55% dos seus gols em 2020, é nessa zona dessa criação da intermediária, então ele coloca 4 jogadores nessa linha e os 2 jogadores mais à frente como a referência. Observe nesta ação ofensiva que o Flamengo teve muitos jogadores numericamente dentro da área do Boa Vista. O Everton Ribeiro, o Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e o Pedro. Praticamente são 5 jogadores do Flamengo contra 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Boa Vista. Essa igualdade numérica faz com que o Flamengo seja muito perigoso e foi uma das armas e uma das jogadas. Além disso, tínhamos ainda o Felipe Luiz bem aberto pelo lado esquerdo, é praticamente mais 2/3 dos jogadores do Flamengo dentro da área da equipe do Boa Vista. E com toda essa movimentação que o Flamengo fez, principalmente nessa área de criação entre Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson, confundiu um pouco para encaixar a marcação da equipe do Boa Vista. Então, como vocês podem ver, o Everton Ribeiro, que joga normalmente pelo lado direito, ele estava pelo lado esquerdo. O Gerson teve muita movimentação e fez um belíssimo gol no segundo tempo, jogou muito próximo à área, mais um jogador para criar, mais um jogador para chegar como elemento surpresa. E o Arrascaeta também circulando bastante já como características, tentando centralizar. Como surpresa, o Flamengo tentava abrir com o Felipe Luiz e com o Rafinha. Até mesmo no segundo tempo, na substituição do Jorge Jesus, quando ele coloca o Michael, coloca o Vitinho, o Pedro Rocha, ele tenta dar mais minutos para os jogadores reservas, ele abre ainda mais a equipe, tentando de uma certa forma que a última linha do Boa Vista não consiga ficar concentrada, muito fechada dentro da área, e o Flamengo criou até algumas oportunidades assim. Esse recorte é ainda no primeiro tempo e a gente vê essa distribuição dessa movimentação. Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Rafinha, jogadores que tentaram pautar essa intermediária ofensiva de criação, e o Pedro e o Bruno Henrique bem aberto, de uma certa forma tentar bagunçar a linha sustentada da equipe do Boa Vista. Estes foram alguns desenhos táticos, principalmente no primeiro tempo, onde eu trago um recorte para vocês, onde a equipe do Boa Vista fechou bastante suas linhas, tentou encaixar marcações individuais e por espaço, e o Flamengo, com muita criação e com muita movimentação, tentou buscar esses espaços. E como eu disse, no segundo tempo, o Jorge Jesus experimentou algumas substituições, usou da nova regra as 5 substituições, então colocou o Pedro Rocha, o Vitinho, o Michael, o Thiago Maia e o Diego, experimentou novas armas do Flamengo e novas possibilidades, mas não conseguiu ampliar o placar, talvez até um pouco de preciosismo no último toque, podendo finalizar, tentar um passe. De qualquer forma, o Flamengo, sem dificuldades, venceu a frágil equipe do Boa Vista e garantiu então na semifinal direito pelo empate
e no critério geral, na classificação geral, o Flamengo também tem a vantagem para ser o campeão na pontuação total. Então valeu, pessoal, obrigado mais uma vez pela sua companhia, deixe o seu like, a sua curtida e a sua inscrição. Gostou do canal? Seja sempre muito bem-vindo, passando pela primeira vez, e a gente vai se vendo no próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês, tchau, tchau!